caríssimos irmãos e irmãs na fé, caríssimo Padre desta paróquia, Padre Jorge. Nesse terceiro domingo, a Igreja celebra, justamente olhando próximo já do Natal, a palavra-chave. No primeiro final de semana do Advento, a nossa palavra-chave é vigiar. No segundo final de semana, nós celebramos a palavra preparar. E hoje, a palavra-chave é alegrar. E a cor da alegria qual é? É o rosa. Acima de todas as vezes nós podemos confundir. E aí, quando você vê uma pessoa que está com um vestido de rosa, a gente supõe que ela é mais feliz que eu e você. Por isso a liturgia hoje nos acentua várias vezes a palavra alegria. E volta de novo a figura de São João Batista. Quer dizer, o que devo fazer para ter essa alegria? Hoje, de manhã, muitas pessoas estavam apreensivas por causa do jogo. Depois que ganharam, venceram, quer dizer, qual o sentimento que brota? Não é uma alegria, porque foi de fora para dentro. A alegria sempre é de dentro para fora, diz Santo Agostinho. Mas se eu sou estimulado de fora para dentro, quer dizer, então é euforia. O sentimento junto daqueles que lutaram, aqueles que se prepararam, aqueles que acima de tudo pensaram, ou tudo ou nada. Ganharam, sim, mas acima de tudo também leva no seu coração aquela alegria que às vezes nós não conseguimos expressar. O grande filósofo Nietzsche diz, olhando para o rosto de tantos cristãos no mundo, ele que era ateu, ele dizia, muitos cristãos, ao ter parado com eles e conversar com eles, a gente não sente vontade e muito menos forma de se cativar para entrar e assumir o cristianismo. Por quê? Porque a essência do cristianismo é a alegria. E nós, às vezes, transmitimos o que para os outros? Que ser cristão é peso, tristeza, sofrimento, dor, é um jugo. Basta a gente ver e conversar com as pessoas. Qual a diferença de ser diferente daquelas pessoas que estão no mundo, daqueles que são cristãos? A diferença é essa, a alegria. Papa Bento XVI hoje dizia, alegria só se encontra em Deus. E Deus tem seu lugar aonde? No coração. E nós o recebemos no dia do nosso batismo. O primeiro fruto do Espírito Santo é a alegria. E aí João coloca, São Lucas retoma de novo, que várias pessoas chegaram a João, o que eu devo fazer para quê? Para ser alegre. João diz o quê? Que cada um de nós, o que você deve fazer para que essa alegria floresça de dentro para fora? Quem sabe fazer uma conversão de vida. Quem sabe tirar a túnica que me sufoca. Quem sabe ser generoso. Quem sabe ser honesto. Quem sabe ser sensível àquele e àquela que vem a mim. E quer partilhar, quem sabe, a sua alegria conosco. Por isso é importante que a gente possa olhar aquilo que está na segunda leitura de hoje da Filipenses, a comunidade Filipenses. Que realmente a vossa bondade é reconhecida pelas pessoas. Ao olhar para vocês, por todas as pessoas do Papai Noel possam ver em vocês que vocês têm algo que eles não têm. É um fruto já da alegria e a bondade. A pessoa que é alegre, ela é uma pessoa bondosa,
nós pedimos hoje esta graça de Deus, ao olhar e aproximarmos ao Natal do Senhor, o que muitas vezes nós fizemos no Natal? Nós sufocamos as pessoas. E a grande notícia dessa semana, a revista Veja estampou na capa: o maior índice de depressão e suicídio é o mês de dezembro. Por quê? Porque, acima de tudo, bate diretamente nas feridas de cada um de nós. Qual a ferida? A família. A família. Quantos têm medo de voltar para a sua família e celebrar a alegria ao Natal? Aí se foca com presente, uma coisa com comilança, outra coisa com bebida, né? Quer dizer, você quer maquiar externamente, às vezes aquilo precisa ser convertido. Então nós pedimos ao Senhor, que falta agora 2 semanas praticamente ao Natal, que a gente possa fazer essa mudança de vida. Quem sabe fazer uma boa confissão, abrir esse coração, aonde possa chorar essa alegria de dentro para fora. Você, ao encontrar os parentes, seus irmãos, para a famosa ceia de Natal, que não seja só comunidade, troca de presentes, às vezes até se frustra porque um presente que você ganha, você diz: Deus me livre, o que eu faço com isso? Você não gostou? Quantos de vocês, vamos ser sinceros, quantos de vocês têm no seu roupeiro alguma peça de roupa que você não usa? Fica lá, ano após ano você limpa o roupeiro e fica lá. Você não gosta daquela peça de roupa e você não tomou a iniciativa de fazer a mudança. Aí ele toma o roupeiro. Por isso João diz: uma túnica basta para poder evangelizar. Quantas vezes nós somos sufocados por presentes, por coisas, e sufocamos a vertente da alegria. Aí Nietzsche é moderno, porque ele diz: o cristão, ele não transmite alegria. O cristão não transmite alegria. Nós pedimos hoje, aos anos, retorna de novo o que ele vê. Essa alegria se tornou um fruto de bondade, de generosidade, e que também é referência para tantas pessoas que às vezes buscam o supérfluo. Quantas pessoas acham que sua alegria é ter uma casa boa, ter saúde, ter um carro do ano, quem sabe ter feito, conseguido após tanto tempo uma boa cirurgia plástica? Por que não? Porque a gente sempre busca de fora para dentro, a gente se esquece aquilo que é bem simples. A alegria, ela só acontece quando Deus habita no teu coração. É isso que Maria quer com você hoje. Ela te convida a isso. Uma mãe grávida, a expectativa dela é que a criança se desenvolva dentro do ventre dela. E que essa criança possa ser uma luz, que essa criança possa ser alguém que traga vida, que possa ser melhor que ela e o pai. Por isso a criança sempre vem para suprir o quê? Uma dor. Uma dor. Às vezes o relacionamento está bem, aí vem a criança. Às vezes a família se distanciou, se preocupa com detalhes e não com a essência do cristianismo, que é a alegria. E que nós precisamos nesse Natal também dizer qual é a essência. E agora, nessas 2 semanas, dizer: Senhor, o que devo fazer para que esse Natal seja o melhor Natal da minha vida? Quem sabe dar-nos o dom da alegria. Eu gostaria de lembrar aqui um exemplo muito concreto que, para mim, pessoalmente, me chamou muita atenção. Os 6 meses que estive no Esteio este ano, antes de vir para cá. Eu fui chamado para o Hospital do Esteio, no Rio Grande do Sul. Um jovem, quando tinha 18 anos, a primeira coisa que ganhou do pai e da mãe foi uma motocicleta, uma moto. O sonho de tantos nós,
Quando chega uma certa idade, a gente quer ter uma moto ou um automóvel. E a família deu a graça desta moto ao seu filho. Após 15 dias, ele sofreu um acidente, perdeu os braços e as pernas. E alguns movimentos de reflexo da sua vida. E ele sempre pedia a cada 2 meses que o padre fosse ao hospital para dar a unção dos enfermos. Uma porque ele já não conseguia falar. Então ele criou uma técnica de usar lápis ou a caneta para escrever no papel. Quando eu cheguei lá, a enfermeira que me acompanhou até o leito, ele escreveu: Padre, dai-me o bálsamo da unção dos enfermos. Depois, ele já não via, eu perguntei, e ele era feliz assim? Ele disse, aí ele escreveu, quanto? Pernas, braços, não feliz. Hoje, somente aquilo que a gente via, sou o homem mais feliz. Porque ele descobriu que Deus está no seu coração. A vida é bela quando Deus está no nosso coração. Assim seja.